Sob a chuva, numa longa fila para entrar no bar, Miguel, de 23 anos, sentiu o coração parar quando Rafael, o porteiro imponente, o chamou com um olhar firme do meio da multidão. Um único olhar, e Miguel se viu além de uma porta de ferro num beco escuro, onde o silêncio revelou um segredo que mudou sua vida para sempre. A chuva caía em cortinas sobre Lisboa, transformando as ruas do bairro Alto em espelhos negros e escorregadios. Miguel, um jovem de 23 anos, estudante de design gráfico, caminhava pelas calçadas molhadas, segurando um guarda-chuva que mal resistia ao vento. Ele não era de sair, preferia a solidão de seu pequeno apartamento, onde passava horas diante do computador, criando ilustrações que ninguém via. Mas às sextas-feiras, algo puxava para o refúgio, um bar pulsante no coração do bairro. Não era pela música alta ou pela multidão, era uma fuga da opressão do silêncio que ecoava em sua casa. No refúgio, Miguel encontrava uma razão para respirar fora de sua bolha. Ele se sentava num canto, pedindo uma cerveja que mal tocava, e observava a vida que parecia tão distante dele. Era como assistir a um filme em que nunca seria protagonista. Mas havia um detalhe que o fazia voltar toda semana: Rafael, o porteiro. Alto, de presença sólida, Rafael comandava a entrada com uma autoridade silenciosa que fascinava Miguel. Ele não sabia explicar por que aqueles breves instantes na porta, quando entregava seu bilhete de identidade e recebia um aceno curto de Rafael, se tornavam o ponto alto de sua semana. Naquela noite, a fila para o refúgio era mais longa que o usual, serpenteando pela calçada. A chuva parecia ter empurrado todos para o único lugar seco e quente da cidade. Miguel hesitou, o peso da ansiedade crescendo em seu peito. Ele odiava multidões, a sensação de ser apenas mais um corpo anônimo na espera. Já pensava em voltar para casa, para o conforto solitário de seu apartamento, quando um movimento na frente da fila o fez erguer os olhos. Rafael, em pé junto à corda de veludo, fixou o olhar diretamente nele. O coração de Miguel deu um salto. Ele olhou ao redor, confuso, certo de que o chamado não era para ele. Mas Rafael fez um gesto impaciente com a cabeça, confirmando que sim, era ele quem queria. Sem entender, Miguel avançou, murmurando desculpas enquanto passava pela multidão que o encarava com curiosidade e irritação. Quando chegou à frente, Rafael desenganchou a corda sem dizer uma palavra. Não pediu o bilhete de identidade, apenas indicou com um gesto que ele passasse. O calor do corpo de Rafael pareceu envolver Miguel quando ele o guiou, não para a entrada principal, mas para uma porta de metal ao lado, escondida na sombra. Rafael murmurou algo sobre esperar um momento, trocou algumas palavras com outro porteiro e, com uma chave, abriu a porta. Ele colocou a mão nas costas de Miguel, guiando-o para um beco estreito e silencioso. O contraste com o barulho da rua foi imediato. O beco era um vazio de som, onde apenas o pingar da chuva no asfalto molhado quebrava o silêncio. A luz fraca de uma lâmpada na parede lançava sombras longas, e o ar cheirava a pavimento úmido. Rafael fechou a porta atrás deles, isolando-os do mundo. Ele se virou, ficando mais perto do que Miguel esperava, os olhos escuros fixos nos dele com uma intensidade que não era habitual em diferença profissional. Havia algo mais ali, algo que Miguel não conseguia decifrar, talvez um traço de diversão ou curiosidade. A fila está grande hoje, Rafael observou, a voz grave reverberando no espaço fechado. Miguel apenas assentiu, a garganta seca, incapaz de responder com mais do que um murmúrio. Ele sentiu Rafael se aproximar mais, o calor de sua presença como uma força física que o encurralava contra a grade fria do beco. Não havia toque, mas a proximidade era sufocante, fazendo o pulso de Miguel acelerar. Rafael estendeu a mão, roçando o peito de Miguel ao destrancar a grade com outra chave. Ele disse que aquele caminho era mais rápido, e um sorriso lento, quase secreto, surgiu em seu rosto. Não queria que você perdesse sua bebida de sexta-feira, acrescentou, antes de abrir a grade e indicar o caminho. Eles atravessaram um corredor escuro que cheirava a cerveja velha e produtos de limpeza.
emergindo perto dos banheiros do bar. Rafael se inclinou, a voz baixa junto ao ouvido de Miguel, desejando-lhe uma boa noite antes de voltar para seu posto. Ele disse o nome de Miguel: "Aproveite, Miguel", e essa única palavra atingiu-o como um raio. Rafael sabia seu nome. Aquele momento, tão breve e inesperado, quebrou a barreira que Miguel havia construído ao redor de si mesmo. Ele não era mais apenas um rosto na multidão, um bilhete a ser verificado. Algo havia mudado, mas com essa mudança veio um medo novo e cortante. Miguel sabia que seus sentimentos por Rafael eram mais do que admiração. Ele os guardava em segredo, enterrados sob camadas de medo. Lisboa, apesar de vibrante, ainda carregava ecos de julgamento, e a família conservadora de Miguel nunca aceitaria quem ele realmente era. Ele crescerá ouvindo comentários mordazes sobre certos estilos de vida, e cada um deles era como uma faca em seu peito. No bar, ele podia fingir ser apenas um cliente, mas ali, naquele beco, Rafael o havia visto, e isso o aterrorizava. E se fosse um erro? E se Rafael estivesse apenas sendo gentil, e Miguel estivesse projetando seus desejos em algo que nunca aconteceria? Naquela noite, enquanto se sentava em seu canto habitual no refúgio, Miguel não conseguiu se concentrar na multidão. Sua mente voltava ao beco, aquele sorriso, ao som de seu nome na voz de Rafael. Ele sentia uma esperança perigosa crescer, mas com ela vinha a certeza de que estava se iludindo. Rafael era tudo o que ele não era: confiante, firme, alguém que pertencia ao mundo real, não ao universo solitário de Miguel. Ele provavelmente tinha uma vida perfeita, uma namorada ou namorado igualmente carismático. Miguel, com sua ansiedade e sua vida escondida, não tinha chance. Mas, mesmo assim, aquele momento no beco plantou uma semente de possibilidade que ele não conseguia ignorar, por mais que tentasse. As semanas seguintes ao encontro no beco transformaram as sextas-feiras de Miguel em algo mais do que uma fuga da solidão. O momento em que Rafael o chamou pelo nome, guiando-o pelo beco escuro, repetia-se incessantemente em sua mente, como uma música que não saía da cabeça. Ele analisava cada detalhe: o calor da mão de Rafael em suas costas, o sorriso inesperado que parecia carregar um segredo. Mas, com cada lembrança, crescia também uma dúvida corrosiva: e se ele estivesse imaginando coisas? E se aquele instante tivesse sido apenas um gesto casual, uma gentileza passageira de um porteiro entediado? No entanto, na sexta-feira seguinte, a dúvida começou a se dissipar. Quando Miguel se aproximou da entrada do refúgio, Rafael já o esperava. Com um aceno rápido, ele desenganchou a corda de veludo e o deixou passar, ignorando a fila que murmurava em protesto. Ele disse, com aquele mesmo sorriso lento, que não queria que Miguel esperasse na chuva novamente. A naturalidade do gesto, como se fosse algo comum, fez o coração de Miguel disparar. Ele conseguiu murmurar um agradecimento, sentindo o peso do nome de Rafael em sua língua, mas sem coragem para pronunciá-lo. A partir daí, as noites no refúgio ganharam um novo ritmo. Rafael passou a dispensá-lo da fila toda semana, e o que antes era uma troca fria de documentos tornou-se um espaço para conversas curtas, mas carregadas de significado. Ele perguntava a Miguel como tinha sido sua semana, e Miguel, hesitante, respondia com perguntas tímidas sobre as noites no bar. Falavam de coisas simples: o frio que chegava com o outono, um novo café que abriu no chiado, a música alta que irritava os dois. Eram assuntos triviais, mas cada palavra parecia um fio delicado que os conectava, desfazendo aos poucos a barreira entre cliente e porteiro. Miguel sentia a tensão crescer dentro de si. Cada conversa com Rafael era um passo em direção a algo que ele desejava, mas também temia. Ele sabia que seus sentimentos não eram apenas admiração. Eram profundos, intensos e proibidos. Crescer numa família conservadora em Lisboa deixará marcas. As conversas em casa, cheias de desdém por quem escolhia ser diferente, ecoavam em sua memória. Ele aprenderá a esconder quem era, a calar seus desejos, a viver como uma sombra de si mesmo. No refúgio, ele podia ser apenas um cliente.
Mas as interações com Rafael ameaçavam expor o que ele guardava tão cuidadosamente. Uma noite, enquanto caminhava para o bar, Miguel sentiu o peso desse segredo mais forte do que nunca. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, que mostrasse a Rafael o que sentia. Mas o medo paralisava. E se Rafael risse? E se ele fosse apenas um cliente qualquer, mais um nome memorizado por um porteiro atento? A ideia de ser rejeitado, de ter sua vulnerabilidade exposta, era insuportável. Ele imaginava Rafael com uma vida que não o incluía, talvez uma namorada vibrante ou até um namorado tão confiante quanto ele. Miguel, com sua vida silenciosa e suas inseguranças, não se via digno de alguém como Rafael. Ainda assim, as conversas continuavam. Numa noite mais tranquila, Rafael revelou, quase por acaso, que estudava arquitetura na universidade local, trabalhando no refúgio para pagar as mensalidades. Ele mencionou, com uma timidez inesperada, que gostava de desenhar prédios antigos, capturando suas histórias em traços precisos. Miguel ficou fascinado, imaginando Rafael inclinado sobre um caderno, as mãos grandes movendo-se com cuidado sobre o papel. Era uma faceta que ele nunca imaginara, e isso fez sentir Rafael mais próximo, mais humano. Mas a proximidade trouxe também um novo medo. Miguel começou a notar olhares no bar, não de Rafael, mas de outro funcionário, Tiago, um barman de gestos rápidos e olhos desconfiados. Numa noite, enquanto Miguel conversava com Rafael perto da entrada, sentiu o peso do olhar de Tiago. Mais tarde, soube por outros frequentadores que Tiago e Rafael eram mais do que colegas. Eles estavam juntos, uma informação que caiu sobre Miguel como um golpe. A esperança que ele vinha cultivando, aquela semente plantada no beco, murchou sob o peso da realidade. Rafael tinha alguém. As conversas, os sorrisos, o privilégio de passar pela fila, tudo isso não passava de gentileza, ou pior, de um jogo cruel. O choque o fez questionar tudo. Ele se sentiu tolo por ter imaginado algo mais, por ter deixado sua guarda baixar. A ideia de que Rafael pudesse estar apenas brincando com ele, ou pior, que ele fosse apenas um passatempo, era insuportável. Naquela noite, Miguel não ficou no bar. Ele pagou sua cerveja e saiu pelo corredor dos fundos, evitando o olhar de Rafael. O ar frio de Lisboa o envolveu, mas não aliviou a dor que crescia em seu peito. Ele decidiu que não voltaria ao refúgio. Não podia enfrentar Rafael sabendo que seus sentimentos eram uma ilusão, que ele havia confundido a tensão com algo mais profundo. Nos dias seguintes, Miguel se trancou em seu apartamento, deixando o computador ser sua única companhia. Ele evitava o bairro alto, tomando caminhos mais longos para não passar pelo bar. Cada vez que pensava em Rafael, sentia uma mistura de raiva e vergonha. Raiva por ter sido ingênuo, e vergonha por ter permitido que um estranho tivesse tanto poder sobre suas emoções. Mas, mesmo tentando se convencer de que era melhor assim, ele não conseguia apagar a memória daquele sorriso no beco, da voz grave dizendo seu nome. Era uma ferida que se recusava a fechar. A revelação de que Rafael tinha um namorado, Tiago, caiu sobre Miguel como uma onda que o arrastou para o fundo. Durante dias, ele carregou o peso dessa verdade, incapaz de apagar a imagem de Rafael sorrindo para ele no beco, ou as conversas que pareciam tão genuínas. Ele se sentia traído, não por Rafael, mas por sua própria esperança cega. Cada palavra trocada, cada olhar prolongado, tudo agora parecia uma ilusão cruel. Miguel decidiu que o refúgio não era mais seu lugar. Ele não podia voltar, não com a dor de saber que Rafael pertencia a outra pessoa. Os dias que se seguiram foram um borrão de solidão. Miguel mergulhou ainda mais em seu trabalho, preenchendo as horas com ilustrações que não terminava. Seu apartamento, antes um refúgio seguro, tornou-se uma prisão de pensamentos repetitivos. Ele se perguntava como pôde ser tão ingênuo, como deixou que um porteiro, alguém que mal conhecia, ocupasse tanto espaço em sua vida. A vergonha o consumia. Ele imaginava Rafael e Tiago rindo de sua ingenuidade, ou pior, nem pensando nele.
A ideia de que ele era apenas mais um cliente. Um rosto passageiro, corroía qualquer resquício de confiança que havia começado a construir. Mas a dor não era apenas sobre Rafael. Era também sobre o que ele representava. Miguel vivia escondendo quem era, moldando-se para caber nas expectativas de uma família que nunca entenderia sua verdade. Ele crescerá ouvindo que pessoas como ele eram erradas, que sua existência era uma escolha a ser corrigida. No refúgio, ele encontrara um espaço onde podia fingir ser apenas um jovem qualquer, mas agora até isso lhe fora tirado. A possibilidade de conexão, de ser visto, desmoronara, deixando-o mais isolado do que nunca. Uma noite, contra seu melhor julgamento, Miguel cedeu à curiosidade. Ele precisava saber se Rafael ainda pensava nele, se aquelas conversas tinham sido reais. Ele voltou ao bairro alto, hesitando na esquina antes de se aproximar do refúgio. A fila era curta, mas o peso em seu peito era imenso. Ele viu Rafael na porta, com a mesma postura firme, mas não se aproximou. Ficou nas sombras, apenas observando, tentando decifrar se havia algo nos gestos de Rafael que confirmasse o que ele sentia. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, a noite tomou um rumo inesperado. Tiago, o barman, apareceu na entrada, trocando palavras rápidas com Rafael. Seus olhos encontraram Miguel, ainda escondido na multidão, e um brilho de raiva passou por seu rosto. Ele se aproximou, a voz alta o suficiente para atrair olhares curiosos. Ele acusou Miguel de tentar interferir em seu relacionamento com Rafael, usando palavras cortantes que ecoaram pela calçada. Disse que Miguel estava se insinuando, tentando roubar algo que não lhe pertencia. O tom era carregado de desprezo, e as palavras escolhidas pareciam feitas para humilhar. Os olhares dos outros na fila se voltaram para Miguel, alguns com curiosidade, outros com desdém. Alguém murmurou algo sobre esse tipo de gente, e risadas abafadas cortaram o ar. Miguel sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele queria responder, explicar que nunca teve intenção de causar problemas, mas as palavras travaram em sua garganta. A humilhação era esmagadora, como se cada olhar o despisse de qualquer dignidade. Ele virou as costas, os punhos cerrados, e caminhou rápido para longe, o som das risadas ecoando em seus ouvidos. Naquela noite, Miguel não voltou para casa. Ele vagou pelas ruas de Lisboa, deixando a chuva molhar seu rosto, tentando lavar a vergonha que queimava em seu peito. Ele se sentia um estranho na própria cidade, um intruso num mundo que não o queria. A cena no refúgio confirmava seus piores medos. Ele não pertencia, não podia ser quem era sem enfrentar julgamento. Ele pensou em sua família, nas conversas que sempre evitava, nos silêncios que gritavam mais alto que qualquer palavra. Se até no refúgio, um lugar que deveria ser um escape, ele era apontado e ridicularizado, onde mais poderia encontrar espaço para existir? Nos dias seguintes, Miguel evitou qualquer contato com o mundo exterior. Ele recusava convites de colegas da universidade, ignorava mensagens e se perdia em seus desenhos. Mas, mesmo imerso em seu trabalho, ele não conseguia escapar da dor. A imagem de Rafael, que antes trazia esperança, agora era um lembrete de sua tolice. Ele se convencia de que Rafael provavelmente sabia do confronto com Tiago e escolheu ficar em silêncio, talvez até concordando com as acusações. Essa ideia o devastava, mas também acendia uma faísca de raiva. Ele estava cansado de se esconder, de deixar o medo ditar sua vida. No impulso, Miguel decidiu que não podia continuar assim. Ele precisava enfrentar a dor, não por Rafael, mas por si mesmo. Ele queria provar que podia entrar no refúgio sem se sentir pequeno, que podia olhar para Rafael sem deixar que a rejeição o definisse. Ele sabia que voltar seria arriscado, que poderia enfrentar mais olhares e sussurros, mas a alternativa, viver para sempre com o peso do que poderia ter sido, era pior. Ele respirou fundo, sentindo o primeiro vislumbre de coragem em semanas, e decidiu que na próxima sexta-feira voltaria ao bar. Não para reconquistar Rafael, mas para recuperar a si mesmo. A decisão de voltar ao refúgio pesava em Miguel como uma promessa a si mesmo.
Após semanas evitando o bairro alto, ele sentia que não podia mais deixar o medo governar sua vida. A humilhação causada por Tiago, os olhares de desprezo dos estranhos, a dor de saber que Rafael tinha um namorado, tudo isso machucara profundamente, mas também acendera algo novo dentro dele. Ele queria recuperar o controle, provar que podia enfrentar o mundo sem se encolher. Naquela sexta-feira, ele caminhou até o bar com passos firmes, embora o coração batesse descompassado. A noite estava fria, e a fila para o refúgio era curta, mas Miguel sentia cada olhar como uma ameaça. Ele evitou erguer a cabeça, temendo encontrar os olhos de Rafael ou, pior, os de Tiago. Quando chegou à entrada, Rafael estava lá, como sempre, uma presença sólida contra o batente da porta. Ele não sorriu, mas seus olhos se fixaram em Miguel com uma intensidade que o fez hesitar. Rafael desenganchou a corda sem uma palavra, permitindo que ele passasse. Miguel murmurou um agradecimento baixo, sentindo o peso daquele momento. Não havia o calor das semanas anteriores, mas também não havia frieza, apenas uma expectativa silenciosa. No bar, Miguel encontrou seu canto habitual e tentou se concentrar na cerveja intocada à sua frente. Ele veio para enfrentar seus medos, mas a presença de Rafael na porta o desestabilizava. Ele se perguntava se Rafael sabia do confronto com Tiago, se o via agora como um problema, alguém que trouxera causa ao seu mundo. Antes que pudesse se perder nesses pensamentos, Tiago apareceu. Ele se aproximou com um sorriso cortante, a voz carregada de sarcasmo enquanto dizia que Miguel tinha coragem de voltar após tentar estragar tudo. As palavras foram ditas em tom baixo, mas alto o suficiente para atrair olhares curiosos de outros clientes. Miguel sentiu a vergonha subir pelo peito, mas desta vez não deixou que ela o dominasse. Ele respirou fundo, endireitando os ombros, e respondeu que não estava ali para causar problemas, apenas para viver sua vida. A firmeza em sua voz o surpreendeu, mas antes que Tiago pudesse retrucar, Rafael apareceu ao seu lado. Sua presença era como uma muralha, interrompendo o confronto. Ele disse a Tiago, com uma calma que escondia autoridade, que parasse. Então, para a surpresa de Miguel, Rafael revelou que seu relacionamento com Tiago havia terminado. Ele não entrou em detalhes, mas sua voz tremia ligeiramente ao admitir que os sentimentos que cresceram por Miguel foram o motivo. O impacto daquelas palavras deixou Miguel sem ar. Ele olhou para Rafael, procurando sinais de que era um mal-entendido, mas viu apenas sinceridade. Rafael continuou, explicando que ele próprio passará anos escondendo quem era. Sua família, rígida e tradicional, nunca aceitaria sua sexualidade, e ele aprenderá a construir uma fachada de força para sobreviver. Trabalhar como porteiro, manter as pessoas à distância, era parte dessa armadura. Mas Miguel, com sua quietude e seus olhares atentos, havia atravessado essa barreira. Ele confessou que puxá-lo da fila naquela noite de chuva foi uma tentativa desesperada de se aproximar, de romper o isolamento que ele mesmo impusera. A confissão de Rafael era como uma ponte sobre o abismo que Miguel sentia em seu peito. Ele percebeu que não estava sozinho em sua luta. Rafael, apesar de sua força aparente, carregava o mesmo peso do medo e da rejeição. Inspirado por aquela vulnerabilidade, Miguel encontrou coragem para falar. Ele admitiu que vivia escondendo sua verdadeira identidade, moldando-se para agradar uma família que o julgava sem conhecê-lo. Contou como as palavras de desprezo de sua mãe, ditas em conversas casuais, o faziam sentir que nunca seria suficiente. Ele revelou o quanto temia que seus sentimentos por Rafael fossem apenas uma fantasia, uma projeção de algo que nunca poderia ter. Enquanto falavam, o bar parecia desaparecer ao redor deles. O ruído da multidão, a música alta, tudo se tornou um murmúrio distante. Miguel sentia que, pela primeira vez, estava sendo honesto consigo mesmo. Rafael ouvia em silêncio, mas seus olhos transmitiam uma compreensão profunda. Ele disse, em voz baixa, que também já se sentirá preso, que demorou anos para admitir quem era, mesmo para si mesmo. Ele confessou que ver Miguel voltar, apesar de tudo, o fizera sentir algo que não sentia há muito tempo,
esperança. A conversa foi interrompida quando Tiago voltou, agora com um tom menos hostil. Ele tentou se justificar, dizendo que agiu por ciúmes, mas Rafael o cortou, afirmando que não havia espaço para ressentimentos. Ele deixou claro que sua escolha estava feita. Tiago recuou, murmurando algo que parecia um pedido de desculpas, mas Miguel mal ouviu. Seu foco estava em Rafael, na conexão que crescia entre eles. Pela primeira vez, Miguel sentiu que não precisava se esconder. Ele não era mais o estudante tímido que observava a vida de longe. Ele estava ali, presente, sendo visto. Quando saíram do bar juntos, caminhando pelo bairro alto sob a luz dos postes, Miguel sentiu uma leveza que não conhecia. Ele e Rafael não tocaram no assunto do futuro, mas havia um entendimento silencioso. Eles estavam começando algo novo, algo que exigiria coragem, mas que valia o risco. Pela primeira vez, Miguel sentiu que poderia ser quem era, sem medo de ser julgado. E, enquanto caminhavam, ele percebeu que a luta por si mesmo estava apenas começando, mas agora ele não a enfrentaria sozinho. As semanas após a noite no refúgio marcaram o início de algo novo para Miguel. Ele e Rafael começaram a construir uma relação que, embora frágil em seus primeiros passos, parecia ancorada numa compreensão mútua. Eles não falavam muito sobre o futuro, mas cada momento juntos era uma pequena vitória contra os medos que os haviam mantido presos por tanto tempo. Caminhavam pelas ruas de Lisboa nas noites após os turnos de Rafael, as mãos ocasionalmente se tocando, um gesto simples que para Miguel era uma revolução silenciosa. A presença de Rafael trouxe uma mudança profunda na vida de Miguel. Ele, que sempre se sentirá como um estranho, começou a encontrar um lugar onde podia ser ele mesmo. Rafael, com sua calma firme, parecia entender as inseguranças de Miguel sem julgá-las. Ele compartilhava histórias de sua própria luta, como as discussões com sua família, que insistia que ele se endireitasse para seguir uma vida que eles consideravam aceitável. Essas conversas, muitas vezes à beira do Tejo, sob a luz suave dos postes, faziam Miguel sentir que não estava sozinho. Rafael não era apenas o porteiro confiante, era alguém que também carregava cicatrizes, mas escolhera enfrentá-las. Enquanto isso, a sombra de Tiago ainda pairava. Algumas semanas após o confronto no bar, ele procurou Miguel numa noite tranquila no refúgio. Com a voz baixa, ele pediu desculpas, admitindo que sua reação fora movida por ciúmes e insegurança. Ele disse que não queria ser a pessoa que espalhava dor, e que ver Rafael feliz com Miguel o fizera refletir. Miguel ouviu em silêncio, sentindo um misto de alívio e distância. Ele aceitou as desculpas, mas deixou claro que ele e Rafael estavam seguindo em frente. Para Miguel, não era sobre guardar rancor, mas sobre proteger o espaço que ele e Rafael estavam construindo juntos. A relação com sua própria família, no entanto, era um desafio maior. Miguel sabia que precisava enfrentá-los, mas a ideia de revelar quem era o aterrorizava. Ele crescerá sob o peso das expectativas de sua mãe, cujo silêncio desaprovador era mais cortante que qualquer palavra. Numa tarde, ele tomou coragem e foi até a casa dos pais, no bairro de Alvalade. Sentado à mesa da cozinha, ele falou, com a voz trêmula, sobre sua vida, sobre Rafael, sobre o amor que sentia. Sua mãe ouviu em silêncio, os olhos fixos na mesa, enquanto seu pai murmurava algo sobre fases. Mas, para a surpresa de Miguel, não houve gritos ou acusações. Sua mãe, após um longo silêncio, disse que precisava de tempo, mas que não queria perdê-lo. Era um passo pequeno, mas, para Miguel, parecia uma porta entreaberta. Com o tempo, a relação com sua família começou a mudar. Sua mãe passou a fazer perguntas tímidas sobre Rafael, e seu pai, embora reservado, parou de evitar o assunto. Não era aceitação plena, mas era um começo. Miguel sentia que, pela primeira vez, estava sendo visto por quem era, não pelo que esperavam que fosse. Essa mudança o fortalecia, dando-lhe coragem para enfrentar os olhares e murmúrios que ainda encontrava nas ruas ou no refúgio.
Ele percebia que a luta por ser ele mesmo não terminava, mas agora era uma luta compartilhada. Rafael também enfrentava seus próprios desafios. Ele continuou trabalhando no refúgio, mas começou a falar mais abertamente sobre seus sonhos de arquitetura. Numa noite, ele mostrou a Miguel um projeto que estava desenvolvendo para a universidade, um plano para restaurar um prédio histórico em Lisboa. Sua paixão era contagiante, e Miguel, inspirado, começou a compartilhar mais de seu próprio trabalho, mostrando ilustrações que antes mantinha escondidas. Eles se tornaram parceiros não apenas no amor, mas na criação, incentivando um ao outro a perseguir o que amavam. Numa noite de primavera, Miguel e Rafael caminharam pelo bairro Alto após o turno de Rafael. A cidade estava viva, com o som de risadas e música escapando dos bares. Eles passaram pelo refúgio, onde a fila ainda se formava, e Rafael apertou a mão de Miguel, um gesto firme e natural. Não havia mais cordas de veludo ou portas de beco entre eles. Miguel olhou para Rafael, sentindo uma liberdade que nunca imaginara possível. Ele pensou em como tudo começara, uma noite de chuva, um olhar que o tirara da fila, um momento que mudará sua vida. Enquanto caminhavam, Miguel percebeu que Lisboa, com todas as suas luzes e sombras, não era mais um lugar onde ele precisava se esconder. Ele e Rafael estavam construindo um futuro onde podiam ser eles mesmos, sem medo. Não era um final perfeito, ainda haveria desafios, olhares de desaprovação, momentos de dúvida. Mas, naquele instante, com a mão de Rafael na sua, Miguel sentiu algo mais forte que o medo: esperança. Eles continuaram andando, as mãos entrelaçadas, sob o céu de Lisboa, sabendo que, juntos, podiam enfrentar qualquer coisa.